a diferença entre sotaque e pronúncia. Eu vou falar só um resumo, tá? Porque eu já fiz uma live só falando disso. É só procurar o episódio, né? Espanhol sem sotaque, do programa Quero Falar Espanhol. Mas, segundo esse dicionário, né? Que é bem famoso, sotaque é uma maneira particular de determinado locutor pronunciar determinados fonemas, seria sons, em um idioma ou grupo de palavras, sim? Então, sotaque é a maneira particular de uma pessoa falar, sim? De uma determinada região, por exemplo, ou de um determinado país. Pronúncia é a produção correta dos sons, ritmo e entonação da língua, ok? Muitos pensam que ter sotaque significa não pronunciar corretamente as palavras, mas não é bem assim, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Para cada sotaque há um som diferente, pode ter, né, um som diferente, mas não compromete a compreensão do processo de comunicação, sim? Então, para você entender melhor o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo. Sotaque espanhol, sotaque latino. Então, vamos ver. Com uma frase. Como é que eu falo em espanhol? Procurarei uma receita para um bolo de cenoura. Seria assim. Buscaré una receta para um pastel de zanahoria. Repete, sotaque latino, tá? Eu sou do Chile, então presta atenção. Buscaré una receta para um pastel de zanahoria. Repete em voz alta, isso ajuda bastante. Muito bem. Agora, como seria essa mesma frase num sotaque espanhol, né? Uma pessoa da Espanha, vamos supor que está falando isso. Seria assim. Buscaré una receta para um pastel de zanahoria. Presta atenção aqui, ó. Receta. E aqui, zanahoria. Então, os espanhóis, né, pronunciam CE e o Z assim, C e Z, com a língua entre os dentes, tá? É como o TH do inglês, tá? Com a língua entre os dentes. Receta, zanahoria, sim? E sotaque latino, né? Por exemplo, eu, né, tenho esse sotaque porque eu sou chilena, seria receta, zanahoria, ok? Então, presta atenção na diferença, né, do sotaque. Sotaque espanhol versus sotaque latino. Agora, o que é ter uma pronúncia ruim? Como é que seria essa frase em espanhol? Muito obrigado ou muito obrigada, pai. Te amo muito. Vamos ver, escrevam aqui nos comentários. Deixa ver. Opa, a Nana escreveu, Rosiane, Joaquim. Boa noite, tudo bem? Isso aí. Então, como seria? Vamos ver, eu vou escrever aqui para vocês. Muchas gracias, papá. Te amo mucho. Então, essa seria a pronúncia certa com sotaque, né, latino. Muchas gracias, papá. Te amo mucho. Repete. Muito bem. Agora, na Espanha, falaria muchas gracias, papá. Te amo mucho. ¿Sí? Gracias. CI também eles pronunciam com a língua entre os dentes. Gracias. Gracias. Ok? Sotaque da Espanha. Latino seria gracias. Sim? Então, isso falando de sotaque. Agora, uma pronúncia ruim, como seria? Para você ver que sotaque e pronúncia ruim é diferente, ok? Seria assim.
Muchas gracias, ou mais errado ainda, eu vou falar mais errado, presta atenção. Muchas gracias, papa. Te amo mucho. Essa pronúncia tá muito errada. Presta atenção e você vai me falar o que eu falei errado. Muchas gracias, papa. Te amo mucho. Claramente eu pronunciei muito errado, né? O CH e também essa palavrinha. Por quê? Porque quando a gente tem um acento agudo em espanhol, a gente carrega um pouco mais a voz. Então, a gente tem que falar papá e não papa. Sim, por quê? Porque o acento está aqui. Papá. Se você falar papa, você está falando outra coisa, né? Isso a gente até já viu em outras lives. Então, se você falar papa assim, na verdade, você pode estar falando, por exemplo, dele, né? Papa Juan Pablo II ou papa de batata, ok? Agora, como seria essa imagem, né? Como que a gente pode descrever? El papá abraça a su hijo. El papá, papá. Agora sim, seria assim, ok? Então, atenção, é muito importante que vocês pronunciem corretamente, né? Senão pode ter outro significado, sim? Então, todo mundo pegou a diferença entre sotaque e pronúncia, sim? Sotaque, o que é? A maneira particular de uma pessoa falar. Isso tem a ver com a identidade, tá? E pronúncia é outra coisa, ok? A gente pode ter sotaque? Pode, mas não pode ter uma pronúncia ruim, porque isso pode comprometer a compreensão do processo de comunicação,